Olá, bom dia. Está começando mais um Acontece Agora com as principais notícias desta quinta-feira. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. O ex-secretário de Saúde do Maranhão, Ricardo Murá, é alvo de uma operação que apura desvios de recursos públicos. Agentes da Polícia Federal foram até a casa dele na manhã de hoje para cumprir um mandado de prisão, mas não o encontraram. Ele é cunhado de Rosiana Sarney, ex-governadora do estado, e foi secretário estadual entre 2012 e 2014. A medida faz parte da sexta fase da Operação Sermão dos Peixes. O Tribunal da Lava Jato aumentou a pena do ex-gerente da Petrobras, Roberto Gonçalves. Ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiram manter os ex-executivos da Petrobras e da UTC Engenharia como réus em processo penal da Lava Jato. A pena de Roberto Gonçalves foi aumentada de 15 anos e 2 meses para 17 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. O ex-gerente da Petrobras é acusado de receber propinas no valor de $4.140.000. Os crimes a que ele responde são corrupção passiva, lavagem de dinheiro e de pertencer a organização criminosa. Roberto Gonçalves foi alvo da 39ª fase da Lava Jato e foi preso em março do ano passado. Em mais de uma oportunidade, ele teve o pedido de liberdade negado pelo mesmo tribunal. Já a pena de Valmir Santana, da UTC, foi mantida em 8 anos de reclusão pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Como ele fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, deve cumprir as penas nos termos estipulados no acordo. Os dois já haviam sido condenados por esses crimes pelo juiz Sérgio Moro em setembro de 2017. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Uma frente fria vai aumentar o risco de temporais em todas as regiões paulistas, inclusive na Grande São Paulo. A passagem da frente fria deve provocar chuva forte entre hoje e amanhã. Vamos conferir a previsão do tempo completa para todo o país. As áreas de instabilidade continuam se formando por grande parte do Brasil nesta quinta-feira, resultado da alta umidade do ar e do calor. Além disso, um sistema de baixa pressão atmosférica que ganha força entre o Paraguai e o norte da Argentina ajuda a formar nuvens carregadas entre o sul do Brasil e Mato Grosso do Sul. E uma nova frente fria vai avançar pelo litoral do sul do Brasil. A situação mais crítica para a região sul, com relação aos temporais que acontecem desde cedo, é para o norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e no estado do Paraná. Há risco de temporais também no sul de Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, centro-sul de Minas Gerais, uma quinta-feira quente. E com a aproximação da frente fria, também aumenta o risco de temporais por essas áreas. O Espírito Santo segue instável, com muitas nuvens, mas a previsão é de chuva de fraca a moderada intensidade. Outras áreas pelo centro-oeste, região norte, também centro-sul do Maranhão, do Piauí, sertão de Pernambuco e oeste da Bahia, terão maiores períodos de sol e pode chover com moderada a forte intensidade e a chuva virá acompanhada por raios. Tempo instável, chuva forte ainda prevista para o centro-sul do Pará, Tocantins e na parte norte de Mato Grosso. No Acre e no Amapá, a possibilidade de chuva é menor, o sol brilha forte o dia todo e o ar seco ganha força por áreas do Nordeste, onde não há previsão de chuva. A mínima em Brasília é de 18 graus, mínima de 20 graus em Porto Alegre. Em São Paulo, máxima de 28 graus, 36 no Rio de Janeiro e máxima de 35 em Cuiabá e em Rio Branco. A Justiça do Peru aceitou os recursos apresentados pela defesa da líder opositora Keiko Fujimori. O órgão determinou a imediata libertação da filha mais velha do ex-presidente Alberto Fujimori. Ela deixou o tribunal em Lima logo após a decisão. A líder e outras 19 pessoas foram detidas na semana passada durante uma investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro. Os 27 parceiros da primeira-ministra britânica Theresa May descartaram a convocação de uma cúpula extraordinária em novembro sobre o Brexit. A afirmação foi feita diante da falta de evolução nas negociações. A primeira-ministra britânica Theresa May disse nesta quarta-feira que agora é a hora de se alcançar um acordo de divórcio com a União Europeia.
mas autoridades afirmaram que ela não conseguiu oferecer novas propostas para solucionar o impasse crucial na cúpula em Bruxelas. May apresentou sua visão de como salvar as negociações com os líderes europeus, frustrados por uma interrupção dramática das negociações no último domingo, meses antes da data prevista para o Brexit, em 29 de março. Líderes europeus afirmaram que na cúpula desta quarta, a Premier não falou nada de novo. Os 27 parceiros europeus da primeira-ministra britânica descartaram a convocação, no momento, de uma cúpula extraordinária em novembro sobre o Brexit. A afirmação foi feita diante da falta de progresso nas negociações. A Irlanda continua a ser o principal obstáculo. Ambas as partes querem evitar o retorno de uma fronteira clássica entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, mas não chegam a um acordo sobre como fazer isso. Bruxelas está tentando manter a Irlanda do Norte na União Alfandegária e no Mercado Único Europeu, uma proposta contida no Acordo Provisório de dezembro, mas que agora Londres rejeita, argumentando que isso comprometeria a integridade territorial do Reino Unido. As mulheres brasileiras estão tendo cada vez menos filhos. A informação é de um relatório elaborado pelo Fundo de População das Nações Unidas. Hoje, as mães brasileiras têm em média menos de 2 filhos. Na década de 60, esse número chegou a 6 crianças por mulher. Vamos conferir. Joelma, Paloma e Heloísa, 3 gerações de mulheres da mesma família. Joelma, a matriarca, teve 2 filhas. Paloma é uma delas e acaba de ser mãe pela primeira vez aos 19 anos e não quer viver essa experiência de novo. Paloma, é sua primeira filha? Minha primeira filha. Pretende ter mais? Não pretendo ter mais. Por quê? Custo-benefício é difícil, a responsabilidade é bastante, creche é muito difícil, ainda mais porque a gente está esperando creche pública, não tem vaga, tem muita criança na fila, e o emprego, que é bem difícil de arranjar. Joelma concorda com a filha. Ela acredita que os tempos mudaram e que criar um filho agora ficou mais difícil. As coisas mudaram muito? Muito, muito. Primeiro que na época, quando eu tive elas, eu tinha um emprego, certo? Agora eu estou aposentada. E para elas eu vejo assim, creche, que é muito difícil, naquela época era muito mais fácil de conseguir, a educação, certo? Assim, eu acho que em tudo. Certo? Em tudo é mais difícil. Essa é uma tendência nacional, segundo revelou uma pesquisa feita pelo Fundo de População das Nações Unidas. O levantamento revela que a brasileira tem em média 1,7 filhos. E essa queda na natalidade vem se acentuando a cada década. Nos anos 60, a média era de 6 filhos para cada mulher. A arte nacional é inferior à média da América Latina e também à média mundial. A baixa natalidade está diretamente ligada ao nível de escolaridade. Entre as mães que fizeram apenas o ensino fundamental, a média é de 3 filhos por mulher. Já entre aquelas que completaram os estudos, esse número cai para apenas 1 criança. O fato tem a ver com alguns processos no Brasil. Um primeiro processo fundamental é a grande urbanização, o grande processo de urbanização, e que está vinculado à inserção da mulher no mercado de trabalho. Isso é explicado, né, sobretudo pela urbanização, pela inserção da mulher no mercado de trabalho, mas também por alguns fenômenos que envolvem o que a gente chama um pouco de industrialização da saúde da mulher. Né, que envolve um pouco, portanto, um fenômeno que é o parto cesáreo no Brasil. E além de ter menos filhos, a brasileira ainda está adiando a natalidade. Na maioria dos casos, o primeiro filho só vem depois dos 26 anos de idade. Tânia seguiu essa tendência. A gravidez dela foi planejada e o primeiro filho veio quando ela tinha 24 anos. O que é importante levar em consideração? De ser mãe, eu acho que você tem que ter consciência que você tem que cuidar de outra vida e educar, né? Principalmente. Então tem que estar preparada psicologicamente e também financeiramente. Isso, as duas coisas. E foi uma boa opção? Foi, ótima. Tá o resultado aqui, né? Uma das melhores. Eu fico por aqui, mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você, até mais.